O Roda de Mulheres vai contar a história de Maria, uma mulher nordestina, militante e ousada, que contrariou as oligarquias, enfrentou o coronelismo e ocupou um espaço que era considerado dos homens. O ano era 1986. O Brasil começava a respirar democracia depois de anos de ditadura. Pela primeira vez desde o regime militar, o povo voltava a eleger prefeitos das capitais brasileiras. Essas cidades antes eram consideradas áreas de segurança nacional e governadas por prefeitos biônicos, ou seja, não eram escolhidos pelo voto popular. E foi nesse cenário de reconstrução democrática que Fortaleza escreveu uma das páginas mais potentes da sua história. No dia 2 de janeiro de 1986, uma mulher assumia a prefeitura da cidade, tornando-se a primeira prefeita de uma capital brasileira eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Essa mulher é Maria Luísa Fontinelli. No programa de hoje, vamos revisitar a trajetória de Maria Luísa, entender sua importância política, social e simbólica e refletir sobre o legado deixado por uma gestão que segue inspirando gerações. Entra na roda com a gente. Oi, você que tá em casa, esse é o Swing Equatorial. Vem bailar comigo. Não dê meia-noite, todos me procuram. 5% de bateria, a noite é correria nas ruas de Fortal. Não dê meia-noite, todos me procuram. 5% de bateria, a noite é correria nas ruas de Fortal. Rolê de Fortal, não tem nada igual. O pique das meninas de biquíni foi sal. Rolê de Fortal, não tem nada igual. O pique dos meninos de shortinho foi sal. Ah, que bom você chegou. Foi bom em Salvador. Um dia pra voltar. Um dia pra voltar. 5% de bateria. Olá, que maravilha! Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roda de Mulheres. Já começa assim, com essa potência de Luísa Nobel, que é um privilégio ter você aqui, Luísa. E eu estou muito feliz nessa tarde, manhã, que estamos juntas aqui, por um motivo tão gracioso, gente, um tão motivo potente. Mais do que especial, né? Especialíssimo. Celebrando uma mulher inspiradora, que é Maria Luísa Fontinelli, uma mulher que fez e faz história. Maria faz parte de uma geração de mulheres que romperam muros, enfrentaram resistência e pagaram um preço alto por ousar governar. Para nos ajudar a contar a história dessa mulher inspiradora, estão aqui com a gente Marti Silva, secretária executiva da Igualdade Racial, a empresária Beth Arruda e a nossa protagonista, claro, Maria Luísa Fontinelli. Sejam muito bem-vindas, é um grande prazer, é uma honra receber vocês, é uma honra falar e contar aqui a sua história. Mas antes da gente começar com a trajetória, né? Porque a Beth, eu sei que ela tem um acervo imenso, que conta toda, mas eu escolhi apenas 3 fotos para a gente conhecer, antes de tudo, conhecer a mulher Maria Luísa Fontinelli. Vamos ver agora e a gente vai ver essas fotos e você vai falando sobre cada uma delas, pode ser? Legal. Vamos lá.
Essa é a primeira foto, Maria. Quem é esta bela mulher? Aos 15 anos, é isso? Isso, e essa foto foi tirada em Quixadá. Você ainda morava em Quixadá nessa época? Não, morava não, mas a foto foi tirada em Quixadá. Foi tirada em Quixadá. Onde você nasceu? E onde eu nasci na Serra do Estevão, que fica em Quixadá. E um momento assim em que eu despontava com todo o vigor na condição de uma jovem com aspirações já muito altas em relação à vida. Já pensava nessa época, em mudar a história, mudar a política? Tinha esses anseios? Ainda não. No entanto, ao entrar no Liceu do Ceará, já comecei a mudar. Com a orientação de Jada de Carvalho e Dona Margarida Saboia, que me preparou para o vestibular da época. E já entramos lá apoiando a chapa de oposição. Já a partir esse já foi um início, né? Temos mais uma foto aqui, Maria. Vê se você lembra que momento é esse. Vixe, Maria! Ai, Maria nos Estados Unidos e a filha lá dentro de mim. Grávida, né? A única filha que eu tive Andréia. Quando eu chamo de filha e uma criancinha disse, avisa a Maria que ela está dizendo a palavra errada, é filha. E a Andréia nasceu nos Estados Unidos e foi um momento muito terrível na minha vida, porque eu nunca tinha cuidado de criança e pensei que ia enlouquecer, me comuniquei com a família e minha irmã, que tinha terminado a enfermagem, a minha irmã mais nova que eu, pegou um avião e foi me socorrer e passou 6 meses cuidando da Andréia, porque eu estava fazendo um mestrado em sociologia. Já era professora da universidade e casada com o Agamenon, que foi quem botou dentro de mim esta menina tão maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi conciliar. Você falou que teve dificuldade, né, quando a Andréia nasceu, de lidar com essa questão da maternidade. Foi isso? Como é que você conseguiu conciliar aí a política e a maternidade? Porque não é simples, né? Eu digo que eu fui uma pessoa privilegiada já ao nascer, porque a minha avó materna era indígena e me ensinou a não ter medo de nada. Mas eu, nos Estados Unidos, tive medo de assumir a maternidade, como já disse. E tinha um verdadeiro pavor em botar a Andréia na mão dos americanos, porque a gente, como estudante, criou um sentimento do imperialismo americano, que ele queria mandar tudo no Brasil e enfim, encontrei uma creche de hippies. Olha! E foi a coisa mais linda que eu vi nos Estados Unidos. Foi exatamente essa creche e que deu a Andréia uma perspectiva muito boa de cuidar de si própria. Que maravilha! Vamos ver a próxima foto? Qual é? Este momento aí, Maria. Denunciando Collor de Mello. Em Brasília, como deputada federal, depois que eu fui prefeita, eu fui deputada estadual por 2 mandatos, depois de prefeita, disseram que eu não seria eleita nem síndica do meu apartamento, e eu fui a segunda mais votada como deputada federal. E era tempo de Collor de Mello. E o Collor aqui disse que não tinha medo de ninguém, o pessoal do nosso movimento foi para o confronto com o Collor lá no Cariri. O de Assis foi preso nesse momento, de Assis Diniz, que hoje é deputado. E então eu estava denunciando o que tinha acontecido aqui no Ceará e dizendo que só não podia dizer o que o Collor tinha dito para o de Assis, que tinha aquilo roxo e não tinha medo de ninguém, por a questão do decoro parlamentar. E todo mundo dizia, diz! Mas eu calei sobre este assunto. E como deputada federal, fui coordenar a comissão que apurava a prostituição infantil e fiquei com horror ao que eu chamo os podres poderes.
como é que um parlamento, o Senado Federal e a Câmara, onde eu era deputada, acolhia um esquema de prostituição infantil odioso. E nós andamos o Brasil todinho, nós da comissão, e foi quando chegamos a conhecer esta do cruel realidade no Cariri, onde existia o escritório do crime, articulado com prostituição infantil, com corrupção e narcotráfico. E isso aí nós vimos que tinha a cobertura do que passamos a chamar podres poderes. Então, foi uma situação, eu senti tanto horror ao que vi em Brasília, que eu tinha dificuldade até de me alimentar lá. Eu acho que assim, você abriu portas e inspirou muitas mulheres, né, naquela época. Então, assim, acho que fortaleceu, inclusive, o movimento feminino na época, feminista, inclusive. A Maria, na verdade, ela se tornou um ícone nacional por ter sido a primeira mulher. Tinha dois fenômenos. Era mulher, era de esquerda e tinha uma proposta transformadora. E era divorciada. E era divorciada. Entrando na política pela força do povo, do eleitorado. Então, assim, foi um fenômeno nacional, né? Então, é claro que isso inspirou muita gente. Homens e mulheres, porque nós podemos considerar que tem homens na nossa sociedade que não comungam com o machismo, com o patriarcado. Eu mesma fui uma pessoa muito inspirada. Eu era uma jovem, eu achei recém-ingresso na universidade. Então, aquilo ia acontecendo no lugar que eu morava, né? Essa mulher, esse furacão que não não era só o ser mulher, era uma proposta transformadora de mundo, de sociedade, da política. E a luta contra a ditadura, porque na eleição para a prefeitura foi a primeira eleição direta para a capital, que já foi do processo de transição da ditadura para a democracia. Antes eram os prefeitos biônicos, né? Isso. Antes eram prefeitos biônicos. Então, vamos dizer assim, que talvez na história do Ceará foi um momento dos mais marcantes. Eu acho que poucos, não sei se tem outros que superaram, né? Tivemos outras eleições com mulheres, como é o caso da Lisiane, mas ali tinha um contexto de ser ditadura, primeira eleição direta, de ser uma mulher, ser de esquerda, tinha um discurso direto, não tinha um discurso de conciliação, era um discurso de transformação. E de desconstruir, de enfrentamento e desconstruir tudo aquilo, né? Porque se ela veio com uma proposta socialista, né? Num período, quer dizer, um período pós-ditadura. Então, isso é muita coisa. Na verdade, eu acho que ela representava ela era a personificação da nossa utopia, né? A gente, durante toda a ditadura, havia a resistência dos estudantes, a resistência dos operários, dos trabalhadores, dos camponeses, e a Maria personificou isso, justamente na primeira eleição após 21 anos de ditadura. Eu conheci a Maria, eu tinha 16 anos de idade. Conheci, na verdade, a Maria, a primeira vez que eu vi a Maria Luísa foi numa reunião da Terezinha Zerbini, que veio até Fortaleza para criar o movimento feminino. Deixa eu só esclarecer. Aqui no Ceará, as mulheres se projetaram nesse movimento feminino pela anistia. Exatamente. Nós fomos o terceiro núcleo do Brasil. Então, era um grupo muito grande de mulheres arretadas. Foi a época que a sua mãe somou conosco. Exato, eu fui levada por minha mãe para a reunião dessas mulheres. A primeira reunião foi com a Terezinha Zerbini. E o lançamento do movimento. E aí, depois a gente ficou se reunindo no colégio da Nildes, né? Alencar. José de Alencar. E
E aí a Maria já se destacava dentre aquelas mulheres maravilhosas, vanguardistas, extremamente politizadas, inteligentes, sabiam argumentar. Mas a Maria, né, com o discurso dela, com a clareza do discurso dela, era realmente, ela apareceu como uma líder natural. Ninguém elegeu Maria para ser a líder daquele movimento. Ela despontou, né? E realmente foi inspirador. Eu acho, na verdade, que aqui em Fortaleza, a Maria inspira até hoje. Eu não tenho, né, a menor dúvida disso. Então, pois é. Então, assim, não foi só aquele momento. E ela tem outra característica também, que ela não foge à luta, né? Inclusive na defesa e na defesa das amigas também. Tem um depoimento da Fátima Carvalho que a gente vai ouvir agora, aí a gente vai comprovar isso. Vamos ver. E conheci a Maria Luísa Fontinelli, Maria, como a chamamos carinhosamente, em agosto de 1978, quando entrei na Universidade Federal do Ceará para cursar Ciências Sociais. E em 1979, me aproximei muito dela. Ela foi uma luta muito importante para as futuras organizações populares de Fortaleza, que foi a luta da favela da Zé Bastos. Foi uma luta por moradia, contra um despejo que a prefeitura estava realizando contra aquela comunidade. E um dia que estávamos lá nos solidarizando com aquele povo, o tenente-coronel Gundim me prendeu, me colocou em um dos camburões da polícia que estava lá e me ameaçou. E a Maria Luísa estava na favela e soube e correu para lá e disse que se ele me levasse presa, ela iria também. E como ela tinha imunidade parlamentar, que era deputado estadual, ele me soltou. E a Maria Luísa, para mim, significa coragem, escrita em forma de mulher. A Maria fez da política um gesto de amor, de cuidado e de ato de amor à humanidade. A Maria Luísa rompeu muros, desafiou silêncios e fez história. A primeira mulher a governar uma capital brasileira. E ela levou para a política a firmeza de quem não negocia a dignidade do povo. Seu nome é resistência, sua trajetória é farol para quem sonha com justiça social. E com isso, Maria inspirou minha geração e inspira gerações. Por isso, Maria, eu tenho um grande respeito por você e uma grande admiração. E sempre vou me inspirar em você. É isso. Lindas palavras. Muito lindo, emocionante. Fatinha, conosco, fundou a União das Mulheres Cearenses. Sim. Foi uma das fundadoras conosco. E foi sua assessora também. Não só ela, mas pessoas que enfrentaram a luta na favela Zé Baixo e em outros cantos. Como é o caso da auxiliadora, que ainda hoje está também na luta conosco. Mas ainda tem mais emoção, tá? Porque ainda vem aí uma pessoa também muito especial, como o seu depoimento da Cristina Fonseca. Falar em Maria já vem na memória Amanda Guerreira Rosa da Fonseca, que usualmente dizíamos Rosa e Maria na luta todo dia. São muitos os registros vivenciados na militância e na gestão ao lado dessa guerreira. Maria, na campanha para prefeita, visitava o chão de fábrica, terminais de ônibus, universidades, escolas e praças, com seu jeito especial de falar a voz do povo, com um megafone, às vezes em cima de um banquinho, falava com a paixão da luta, com a vivência do caminhar, com a bandeira da liberdade, justiça e igualdade para os povos. Empolgava e conquistava a todos e todas. Uma campanha em que os apoiadores explodiam na cidade, criando materiais nas ruas, assumindo e abraçando a campanha. Foram momentos lindos e emocionantes. Eleita prefeita, o seu foco da gestão foi na busca incansável de atender às demandas sociais. Havia momentos que sofria muito por não ter possibilidade de atender.
Na sua agenda diária, atendia a todos e todas que queriam conversar com a prefeita. Fui testemunha no cotidiano dessa forma de ser da Maria. Maria teve à disposição, junto com muitas companheiras, que logo se colocaram à frente quando da vinda da Terezinha Zerbini para lançar o movimento feminino pela anistia em 1976. Foi um movimento de amplas ações, somando as diversas lutas em nosso estado. Maria, na sua trajetória, demonstrou com atos concretos o desapego, direcionando toda a sua vida e mesmo rendas para o movimento em que era engajada, atualmente articulado no grupo Crítica Radical. Maria é uma força que nos alerta. Já enfrentou muitas adversidades, desde o fato de ser mulher, questões graves de saúde, perseguições políticas, mas sua força e sua garra sempre estiveram e estão sempre presentes com mensagens de sonhos e caminhos para a construção de uma nova sociedade humanamente diversa, socialmente igual e completamente livre, como dizia Rosa de Luxemburgo. Maria, um grande abraço, você é a nossa guerreira, gratidão por ter você em nossas vidas. Maravilha. Ela cita Rosa de Luxemburgo. Então, nós tivemos, na nossa trajetória de vida, esses momentos especiais. Não é? Aqui também esteve conosco Rose Muraro, autora do Martelo das Feiticeiras e de outros livros, e que mostrava como a ciência avançava, no entanto, não rompia com o machismo, com a dominação. Quer dizer, nós, e num dado momento, eu tive esse pensamento. Estão achando que eu sou uma bruxa, vão me levar para a fogueira, porque ela trazia, como num dado momento da história, nós fomos queimadas porque estávamos a denunciar já as questões. Uma trajetória muito rica essa questão das mulheres, e a Cristina diz, citando Rosa de Luxemburgo, nós queremos não esse mundo desigual, nós queremos uma sociedade de seres humanos, homens e mulheres, livres e conscientes e solidários. Porque se não há amor, se não há solidariedade, qual é o sentido da vida? Manter esse sistema que está derrubando tudo e construindo cada vez mais violência, a guerra, um sistema do horror. Nós, quando estivemos na China, eu quero dizer isso porque estava Rosa e estava Célia Zanetti também, em 95 na China. Nós dissemos lá, estamos aqui pela humanidade e o planeta, contra o machismo e a sociedade produtora de mercadoria. E botamos uma boneca bem grande dizendo, não somos mercadoria. E foi isso que se apresentou em plano nacional, e a Dízia Sá aqui disse, a Rosa e a Maria acham pouca confusão que fazem aqui, vão fazer confusão na China. Porque, na verdade, botaram isso contra a Hillary Clinton, quando nós não estávamos junto da Hillary, mas botaram a nossa faixa e a nossa... Que bom que existe Maria para fazer a confusão. Precisamos de mais confusão ainda, porque a gente precisa rever realmente que mundo é que nós estamos construindo. Mas vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre a trajetória de Maria Luísa Fontinelli. Este ano completa 40 anos que Maria rompeu barreiras e conquistou a Prefeitura de Fortaleza. Virou símbolo de esperança para o povo de Fortaleza. Nós vamos iniciar este bloco com depoimento do Dilmar Santos de Miranda, ex-marido e chefe de gabinete da Prefeitura na época. Vamos ver? Primeiramente, eu gostaria de enaltecer aqui a iniciativa da TVC de fazer esse especial com essa pessoa bastante especial, que é a Maria Luísa Fontinelli. Quando ela foi eleita, em 1984, 85, né, que começou a gestão, então ela formou
o seu secretariado. Logo quando ela foi eleita, eu estava no Rio de Janeiro. Aliás, quando ela foi eleita, confirmada e tudo, eu fui para o Rio de Janeiro, né? E aí tomei conhecimento do secretariado que foi formado. E lá constava meu nome, né? E também do Agamenon Almeida, né? Bom, isso foi a manchete logo do jornal que eu vi, se não me engano, se foi o Jornal do Brasil, no Rio, mas já a manchete já da Dona Flor e seus dois maridos, Maria Luísa, uma coisa do tipo, que acabou ficando, né, no folclore da vida política e social, né, e a vida humana mundana no Rio de Janeiro, lá do Ceará. Bom, e um fato interessante, exatamente vinculado a esse pormenor, foi que, na época, se não me engano, era a deputada Marta Suplicy, que ela esteve em Fortaleza, fez entrevista com a Maria, conversou com a Maria, e perguntou a ela se não incomodava esse fato, se ela se sentia muito atingida com essas críticas da força dos maridos. E a Maria Luísa disse o seguinte: eu não estou nem aí. E essa expressão acabou sendo usada no verbete estar do dicionário, não me lembro qual foi o dicionário que eu vi, em que não estou nem aí, cita o exemplo da Marta inquirindo a Maria, e com esse sentido de mudar a mínima, né? Ficou lá registrada essa expressão. Dentro desse contexto de Dona Flor e seus dois maridos, então um fato pitoresco que se deu na reunião do secretariado, todos reunidos numa mesa imensa. Eu estava na ponta com a Maria Luísa, que era chefe de gabinete, e ficava lá para dar alguma informação mais precisa. E do outro lado, né, estava o Agamenon, na outra ponta, né? Aí, às tantas, a Maria Luísa dá uma informação e eu chego, faço um breve comentário complementando a coisa. Aí a Maria Luísa fala: gente, olha, o Agamenon está dizendo aqui que não é bem assim. Aí todo mundo não entendeu nada. O Agamenon do outro lado pensou. Aí eu cheguei com o xixi para Maria, é o segundo, Maria, é o segundo. Aí o pessoal percebeu aquela gargalhada. Essa era a Maria Luísa Fontinelli. Estava nem aí, Maria. Não estava nem aí, porque, na verdade, eram tantas infâmias, era um processo tão brutal da elite dominante e do machismo que impera ainda hoje no Ceará, não é? E impressionante como mudou pouca não coisa. Não dava para ficar atento a isso. Botaram numa revista pornográfica que aqui era um pênis, que, portanto, Sim. Eu não era mulher, eu era macho. E outras tantas coisas desse gênero. Ele mesmo ligou para mim e disse: Maria, não tirei o pau. Eu disse: que diabo é isso, Dilma? Aí ele disse: botaram nos buracos da cidade placas dizendo: não tira o meu pau do buraco da prefeita. Então, além de que eu era dona de motel, quando eu nunca nem fui para motel, eu fui dizer isso, e também foi transformado em piada. Coitadinha, nunca foi levada para um motel. Então, era um processo de caça às bruxas. Sim. Não era só eu que estava sendo atingida. Mas é pelo fato de ser mulher, né? O fato de ser mulher e o fato de ser do campo da esquerda, né? Mas eu queria falar desse detalhe aí trazido pelo Dilmar Miranda, que é o seguinte: como a experiência da Maria na prefeitura foi transformadora, porque ela mexeu com os costumes políticos. Isso. Quais eram os costumes políticos? Os homens que vinham para as políticas e botavam as mulheres como primeira-dama, como secretária ali de uma pasta mais vinculada à filantropia, as filhas. Então, as mulheres entravam para a política, e isso não é um demérito das mulheres, isso é um demérito da cultura política machista. Vinham para a política como acolhidas de uma forma paternal por algum senhor poderoso. A Maria chega na política, uma mulher bela, jovem, inteligentíssima, intelectual, com uma proposta política transformadora, e bota os seus dois maridos para serem secretários sem nenhum constrangimento. Porque esses dois maridos, cada um deles tinha competência. Competência. Era isso, não era favorecimento, não era
era cada um estava ali porque tava, inclusive, os 2 ex-maridos comungavam do projeto político, da utopia, não é, Maria? Perfeito. Então, isso assim, é tão revolucionário, esse detalhe, que assim, a gente precisa lembrar sempre, porque até hoje a política ela é magiada por um contorno muito patriarcal, muito machista, e a gente até modificou nosso dicionário, nosso vocabulário foi enriquecido, infelizmente, com misoginia, com violência política de gênero. Na época da Maria Luísa, essas palavras não existiam, mas existia a prática, né? Existiu a prática cotidiana, diuturna ali, sistemática. Isso dá mais força para ela, porque naquela época não se discutia. E era tão vulgar, porque, veja bem, uma mulher, uma violência sexual, porque um detalhe da cidade, do chão da cidade, um buraco e tal, se transformava numa metáfora para o corpo da mulher. Fizeram com a Dilma. Fizeram com a Dilma, fizeram com a Erondina, fizeram com a Luiziane, enfim. É uma realidade, foi um momento muito desafiante e transformador, mas que ainda não foi, infelizmente, suficiente. Eu acho que o tamanho para deixar resultados, né? O tamanho da perseguição a Maria era o tamanho do brilho dela. Sim. Tinham que apagar o brilho dela. E o brilho dela era muito grande. E isso era muito ameaçador, né? Quando uma cidade inteira se empolga e coloca uma mulher como a Maria Luísa, primeira prefeita mulher do Brasil depois de 21 anos de ditadura, é muito ameaçador isso. Afinal, a gente, de alguma forma, ainda vivia o final da ditadura, né? A gente era preciso ser muito forte para manter esse processo de democratização. E a Maria veio logo com uma proposta, né, socialista, de participação popular. Então, e veio acabar com a família de bem, né? Com a família, isso, exatamente. É muito... E na época da Maria, hoje a gente tem os nomes, conseguimos dar nome a esses tipos de violência, né? Isso. Porque pelo menos chegamos a dar nomes, a entender o que realmente acontece. Porque na época da Maria, isso era muito normalizado. Né? Essas piadas, essas coisas que faziam. Hoje a gente, pelo menos, evoluímos nesse sentido. Acho que sim. Né? De que hoje, pelo menos, a gente não, isso aí não é certo, isso aí não é normal. Né? Então, mas a nossa luta ainda é grande. Né? Mesmo depois de todo esse processo, como é que você vê isso hoje, essa violência de gênero que existe hoje ainda? Bom, nós... Em todo esse processo, construímos um movimento crítica radical, não só a União das Mulheres, a União das Comunidades, a Associação dos Sociólogos e também os movimentos de anistia, mas construímos um movimento crítica radical. E daí trouxemos uma pessoa que, na Alemanha, tinha terminado de lançar o livro O Colapso da Modernização. E nós sentimos esse colapso quando eu fui prefeita. Lembrem-se que os nossos economistas diziam que foi a década perdida. Portanto, uma crise muito grande. Na capital, que era a quinta mais mal servida de esgoto do mundo. E quando nós fomos no confronto com o governo para que botasse esgoto na cidade, isso se transformou em mais uma ameaça nossa contra o poder. E aí, hoje, o que nós queremos é dizer quem é que mantém essa lógica. Nós dizemos, capitalismo é um horror, destrói a vida, a natureza e o amor. Portanto, esse capitalismo que está em decomposição e que está transformando tudo em desgraça, em um processo terrível, precisa ter uma contrapartida. E eu digo sempre, nós, mulheres, temos que estar na linha de frente com os homens sensíveis. Não é possível pensar em construir uma história só de mulheres. É uma questão de homens
mulheres e homens sensíveis. A crítica radical que você está trazendo agora também foi um rompimento seu com essa política que a gente conhece hoje, né? Nós temos mais um depoimento de alguém que foi seu parceiro na crítica radical, a gente vai ver agora. Eu venho de uma longa caminhada junto com a querida Maria Luísa Fontinelli e em vários momentos da história dessa cidade, desse país, desse estado, nós estivemos juntos. E eu poderia retratar vários momentos assim que são momentos decisivos em que ela teve uma posição coerente e foi capaz de superar momentos difíceis que o nosso povo passava, como foi o período da seca, né? Durante uma sequência de ocupações que ocorreram em nossa cidade, e que a Maria Luísa foi assim solidária, teve assim um comportamento impressionante, né? Assim, em termos de solidariedade. E também eu poderia retratar vários outros momentos que nós passamos juntos e tudo, mas eu acho que um momento marcante da vida da Maria Luísa, que também tem a ver com a minha vida e com a vida de vários militantes do movimento, foi quando nós nos deparamos com uma teoria nova, que questionava as bases da teoria velha que a gente estava agarrado, certo? E o comportamento que a Maria Luísa teve, a clarividência que ela teve de se colocar já numa posição já avançada, futurista, como foi o caso da ruptura dela com a política, a ruptura dela com o movimento operário, marxista, leninista, essa coisa toda que estava já carcomido, uma teoria carcomida que não respondia às questões que estavam postas. E a Maria Luísa teve a coragem de deixar a política, que muita gente gostaria de estar ali, e a Maria Luísa teve essa postura, de rompeu com a política e se colocou como artífice da emancipação humana e ambiental. E isso é um marco na nossa vida. E ela influenciou todos nós. E hoje dá essa contribuição para o futuro que se constrói agora. Então a Maria, para mim, é essa figura, certo? Essa figura que está com a gente numa perspectiva já mais avançada e com essa persistência, com essa forma tenaz de se manter coerente e de estar nos animando, né? Com muita coragem mesmo. Foi um momento em que a gente estava apoiando a greve dos metalúrgicos e começamos a perceber que estava diminuindo muito o número de operários com o avanço da tecnologia, substituindo. E também começamos a questionar por que a luta de classe, se era praticamente uma luta quase só de homens. E as mulheres, e nosso papel. Então, a gente encontrou esse alemão, Roberto Kurz, que, junto com a esposa, analisava que o sistema trazia como sujeito um macho ocidental branco. Portanto, não era só o machismo contra as mulheres, contra os negros, inclusive contra nós nordestinos, né? E daí nós começamos a avançar na perspectiva de construir um movimento que não fosse a questão restrita da luta de classe, mas um movimento mais amplo, capaz de construir uma alternativa para a humanidade e o planeta. E estamos agora, o Kurz faleceu, a mulher dele continua viva, analisando essa questão das mulheres, não é? Ela escreveu O Sexo do Capitalismo e, dentro em breve, nós já queremos deixar aqui, porque o convite tem que ser feito de forma especial às pessoas que estão aqui participando, mas também as que vão nos ouvir. Ela aceitou participar, não sabe se pode vir por causa do estado de saúde. Ela, mulher do curso, Rosita Shows, que escreveu O Sexo do Capitalismo, e mais duas outras companheiras que também se colocam nessa perspectiva. Ou seja, queremos construir uma sociedade que não tenha como sexo o homem dominador, mas uma sociedade de homens e mulheres livres onde e possam conscientes. conviver livremente. Está sendo
bem enriquecedor escutar todos vocês. Eu fico pensando muito nessa geração. Eu sou uma pessoa de 30 anos, né? Mais de 30 anos um pouquinho, e eu vejo muitas mulheres assim com menos de sei lá, 20 anos, 22 anos, pensando num comportamento e numa cultura threadwife, assim. São mulheres que querem abrir mão de estar trabalhando fora de casa. Eu acho que é muito importante a gente estar discutindo o que a mulher pode ser, né? O que Maria Luísa representa nesse contexto social, porque a mulher ela pode escolher não ser só a mãe, ela pode escolher não ser só a dona de casa. A mulher tem que entender que ela tem o espaço público, né? Isso tem que ser garantido a gente. Eu, enquanto artista, pauto muito esse lugar de espaço público para que a gente tenha voz. E na política, igualmente, né? A gente ainda vê também poucas candidatas. Assim. Nós temos aqui no Ceará grandes destaques, como a Mário Lacerda e tantas outras mulheres incríveis que estão na política. E deixar essa mensagem, de fato, para meninas que estão vendo o programa, né? Para as gerações mais jovens, de que o papel da mulher é, de fato, onde a gente almeja, onde a gente sonha, construir esse espaço dentro da política, da arte e dentro do espaço público, para que a mulher tenha a liberdade de ser quem ela deseja. E a gente não ter tanta atenção, talvez, nessas influências do threadwife aí que estão na internet, que fazem você pensar que não, conservadoras, né? Que é essa mulher que faz tudo para que o marido, que traz uma reorganização do que é o patriarcado. É vendido para essas meninas como se fosse uma solução, porque o capital é muito sugador, de fato, assim, suga a nossa energia. O trabalho, então, acaba que você quer se ausentar desse espaço público, assim, e estar aqui com mulheres que são empresárias, professoras, criadoras, apresentadoras, mulheres da política, assim, é muito enriquecedor para mim. E eu queria deixar essa mensagem também para as meninas que estão em casa. Nossa, a sua fala foi super importante. Muito importante mesmo. A gente vai dar sequência no próximo bloco. Tem mais Maria, tem mais Luísas, Maria Luísa e Luísa Nobel, mas é já já. A sua barba em meu pescoço. Eu quero de novo a sua barba em meu. Não dá pra esquecer. Eu pago pra ver. Eu quero de novo a sua barba em meu pescoço. Eu quero de novo a sua barba em meu. Não dá pra esquecer. Eu pago pra ver. Daria tudo pra ouvir sua voz grave me chamando, meu bem. De novo e de novo e de novo. Mais uma vez. Swing Equatorial em todas as plataformas digitais. Luísa com Z, Nobel igual ao prêmio. Pra ver você com a minha bolsa preta no ombro, enquanto me ensina a jogada da vez. De novo e de novo e de novo. De novo, uma, duas ou três. Deixa eu te falar, se você tinha medo de se apaixonar,
Te prendi no meu olhar, uma saudade que é do tamanho do mar. Eu não queria mesmo vir aqui me declarar, mas eu consigo, o meu beat é apressado e a batida do meu coração deixa recado. Quando tô perto sou flagrada no ato, faço de tudo, encho o prato, eu sou a tal. Vou deslizando no caminho do seu coração. Me dá a chave então, me dá. Eu quero de novo a sua barba em meu pescoço. Eu quero de novo a sua barba em meu pescoço. Muito obrigada, muito obrigada. É isso, bravo! Voltamos! Roda de mulheres e essa voz maravilhosa de Luísa Nobel. Tem lançamento, né, Luísa? Estou muito feliz de estar lançando aqui o Swing Equatorial, primeiro programa de TV, né, de 2026 que eu estou fazendo. Muito obrigada pelo convite. O álbum saiu ano passado, a gente está nesse processo de lançamento. Tivemos show de lançamento no Centro Cultural Dragão do Mar, no anfiteatro, foi muito lindo. Tem aí os registros nas redes sociais. E eu estou caminhando com esse projeto que destaca o nosso artesanato, o nosso fazer manual, o transismo, o trabalho de tantas mulheres, né, que fazem o artesanato para vender, mulheres que participam de feirinhas, mulheres que são miçangueiras. Então, esse trabalho que se chama Swing Equatorial, ele traz esse destaque da nossa cultura do Nordeste, com a nossa musicalidade, junto com a reggae music, com o hip hop, com a voz doce das cantoras de forró. Tudo isso me influenciou bastante. O trabalho tem visuais gravados em Aquiraz, né, nas dunas ali do Beach Park, nas dunas do Aquiraz, junto num bug, que é um dos passeios mais gostosos para quem não veio aqui no Ceará. Andar de bug é muito bom. Então, eu estou com essa missão e com esse desejo de mostrar cada vez mais o que é a música contemporânea cearense, o que a gente tem criado aqui dentro do nosso celeiro de tantos artistas incríveis. Maravilhosa. Maravilha, que delícia. No carnaval, a gente se encontra com o Baile Preto, que é o meu bloco de carnaval, no Dias de Rua, ali perto da Dom Luiz. E a gente se encontra, vou deixar tudo lá no @o Baile Preto e @Luísa Nobel, Luísa com Z, Nobel igual ao prêmio. Tá aí a dica, muito obrigada, quem quiser, parabéns. Tá aí a dica, quem quiser, procura lá no Instagram? No Instagram. Pronto. Vai, Maria Luísa vai também, viu? Com certeza. Curtiu o carnaval. Muito obrigada. Luísa, você, como sempre, você se enriqueceu essa nossa roda com essa voz maravilhosa, essa voz potente. Muito obrigada e muito obrigada por abrir espaço para a música autoral cearense aqui, junto de tantas mulheres que fazem o movimento, trazer o meu processo criativo para o programa. Eu fico extremamente grata. Eu acho que nós é que temos que agradecer por ter a sua presença, a sua arte tão maravilhosa. Muito obrigada. E a Leila está aqui, não é por acaso, porque ela também quer fazer homenagem para Maria, não é assim, Leila? É, isso mesmo. Aí, eu sou a Leila da Arte Pioneira de Culinária Saudável, tenho uma parceria com a Clarissa da Casa da Cacá Doces Saudáveis também, então são mulheres ajudando mulheres. Hoje a gente trouxe um coffee maravilhoso para vocês provarem, para conhecer, tá? E a gente quer parabenizar e agradecer pela sua força, pela sua coragem. Se hoje para a gente já acha difícil, imagine o que foi na época, né, da sua luta. Então, muito obrigada, viu? Você inspira todas nós mulheres. Obrigada. E a gente agradece essas delícias, mas a gente só vai para as delícias depois que cada uma der o seu recadinho para o encerramento. É o maior prazer, a maior honra para mim poder contar essa história, porque eu acho que o momento no mundo agora é muito importante a gente resgatar a memória. Eu acho que o mundo a gente está com tantas incertezas, o mundo está tão abalado que a gente precisa resgatar a memória daquilo que foi bom e daquilo que foi ruim, né? Para a gente criar, então, novos caminhos, novas perspectivas, aliando a experiência. E como dizia a Rosa, quando não há caminho, nós voamos. É isso aí, é isso aí. Verdade. Tem um professor, um historiador cearense que fez 2 livros e eu gostaria de dar essa dica, né, para os espectadores e para vocês também, que talvez não conheçam. O professor Aristides Braga,
ele fez, esses livros são bem recentes, ele resgata, então, a história da campanha da Maria Luísa e depois da administração Maria Luísa. Epopeia no Ceará e A Culpa é da Maria, do professor Aristides Braga. Bom, eu acho que nós tivemos aqui hoje memória, né? História, mais uma aula de ousadias políticas e transformadoras que a Maria Luísa nos inspirou e nos inspira para a cidade de Fortaleza. E eu me lembro, Maria, de um slogan que lhe acompanhava na gestão, que era Maria Luísa, a Fortaleza de toda a gente. E aí eu trago isso. Vamos governar com o Conselho Popular. E vamos governar com o Conselho Popular. Então, isso nos traz para a realidade hoje da nossa cidade, dos nossos desafios, né? É uma fortaleza de toda a gente que precisa ver nas mulheres, de todos os fazeres, porque é uma mulher que faz coisas deliciosas e saudáveis, uma mulher que canta, que encanta, uma mulher que quer mudar o mundo, né? Uma mulher que trabalha com ensino, com linguagem. Eu me sinto privilegiada de estar aqui. Muito obrigada. E eu acho que é uma memória para a gente guardar, não como se fosse um museu, mas para a gente espalhar assim, para todo canto. Maria Luísa Fontinelli, eu te amo profundamente. Meninas, eu só gratidão, muito obrigada por vocês contar essa história junto com a gente, participar dessa trajetória. Muito obrigada, gratidão por você dividir essa sua trajetória com a gente, essa aula, como as meninas mesmo falaram, você dá uma aula, você nos inspira a ser algo melhor. Muito obrigada. É preciso resgatar o que os outros falaram também, como o velho Marx, que disse que esse sistema tem uma contradição interna que vai levar a essa situação de bancarrota. Então, essa teoria nos inspira, mas uma teoria sem prática não leva a lugar nenhum. Portanto, a prática de solidariedade, de transformação, inclusive, como nós dissemos na China, Brasil, China, América Central, a luta das mulheres é transnacional. Ou seja, vamos, mulheres do mundo todo, transformar essa realidade tão cruel. É isso. E eu gostaria de encerrar dizendo que a trajetória de Maria Luísa não é apenas um marco político. Maria é um sinal de alerta. Alerta sobre a presença ainda desigual das mulheres no poder, sobre o desafio de governar com coerência, sobre a importância de proteger as conquistas democráticas. Maria Luísa Fontinelli é a prova de que mulheres podem e devem ocupar o poder, transformar a política e escrever a própria história. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e agradecemos ao Tejulino Lucas aqui, que já está nos avisando do nosso coquetel. A Maria Luísa Fontinelli. Viva Maria! Viva Maria! Vamos balar no reggae. E eu só pensei em uma coisa, em chamar ela pro reggae, e chamar ela pro reggae, e chamar vocês pro reggae. Vamos. No fim de tarde ela passou aquela hora, ele estava a vigiar. Deu 4h20, ela sai essa hora, vou chamar para no chá. Deu a sorte, ela brota na costa para ver o pôr do sol. Te trouxe flores e eu sei que você gosta, e eu só penso em uma proposta. Pro rasta ela olhou, sorriu.